misericordioso como o de Cristo. Amém? No versículo 11, nós lemos, nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, ele vai fazer uma afirmação: Cristo é tudo que importa e Ele vive em todos. Cristo é tudo que importa. Existem pessoas que vêm ao culto, participam das atividades da comunidade cristã, mas vivem como se Jesus não existisse dentro do seu coração, como se Ele não estivesse presente todos os dias por intermédio do Espírito Santo na nossa vida. Há pessoas que deixaram de considerar o fato de que não estão sozinhos, de que Deus vê tudo o que está fazendo ou o que deixa de fazer, e de que Jesus tem, ou pelo menos deveria ter, o lugar de controle do nosso coração. Irmãos, nós não podemos viver uma vida e dizer que é uma vida cristã se nós não termos essa convicção de que Cristo está conosco todos os dias, tanto para as coisas boas quanto para as coisas que nos afetam, que nos custam. Cristo está com você quando você ora, Ele ouve a sua oração, amém? Mas Cristo também está com você quando você comete o seu pecado. Cristo está com você o tempo todo. E Paulo afirma nesse texto: Cristo está em nós, e Cristo é tudo o que importa. Se Cristo está em você, e se a vontade dEle é que você perdoe, se Cristo é o Rei do seu coração, e a vontade dEle é que você tenha um coração misericordioso, então você deve ser perdoador, ser misericordioso. Se Cristo é tudo que importa e Ele está em todos, está nos nossos corações, então não existe espaço para um coração que não perdoe. Amém? Essa é a base do que nós vamos usar para a exposição deste texto, e por isso que eu li esses 2 versículos anteriores. Agora vamos entrar no texto que lemos mesmo, no verso 12 e 13. No domingo nós lemos esses 2 textos. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Vistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Esse é o preceito básico que Paulo vai trazer antes de falar sobre perdão. Não se espera de uma pessoa que não tenha compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, que ela tenha também perdão. E nós vamos ver porque essas características são importantes. A primeira que ele cita é compaixão. Uma pessoa que tem compaixão, ela tem a capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa. Em inglês a gente usa uma frase que traduzida é: eu já estive nos seus sapatos, eu já andei nos seus sapatos. E a gente usa isso para dizer que eu já estive no seu lugar, ou eu me coloco no seu lugar, eu sei o que você está passando, eu sei o que você está vivendo. E por que compaixão é importante? Por que compaixão é uma base fundamental para ter um coração misericordioso? Um exemplo prático disso: quem aqui já foi aluno na escola e teve um professor que lhe deu uma nota que você não gostou? O que você teve daquele professor? Raiva. E se existe alguém aqui no nosso meio que reprovou um ano da escola, sabe que isso é uma coisa que vai ser levado para a vida toda. Se foi um professor ainda, se foi um conjunto de professores que te reprovaram, você divide essa raiva em vários professores. Mas se foi um só que te reprovou, esse professor vai ficar marcado na sua vida. Mas a verdade é que se você não se coloca no lugar dessa pessoa que te fez mal, ou que te causou algo que no seu coração gerou uma dor e que seja necessário perdoar, se você não se coloca no lugar dessa pessoa, às vezes você não compreende que algumas coisas acontecem com você e as pessoas fazem com você porque era a única opção que elas tinham. Era a única opção que elas tinham, elas não tinham saída.
Às vezes o filho pede para o pai, no Natal, um presente que o pai não pode dar e ele se sente chateado com o pai porque não ganhou aquele presente. Às vezes a gente guarda mágoa no nosso coração e não consegue perdoar as pessoas porque nós não conseguimos compreender que às vezes as pessoas são limitadas e que nós não podemos ter e receber tudo que nós gostaríamos ter e receber das pessoas. O seu professor te reprovou porque era a única opção que ele tinha, você provavelmente não aprendeu e você precisava aprender de novo. O seu pai não te deu o presente no Natal que você pediu ou que ele prometeu, porque talvez ele não conseguiu o dinheiro que precisava para comprar o seu presente. Eu trago exemplos simples e práticos, mas isso às vezes vai muito mais profundo no nosso coração. E existem pessoas que convivem com mágoas históricas no coração, que levam para a vida coisas, que passam anos e nunca saem do coração por falta de compaixão, por falta de se colocar no lugar da outra pessoa. Entender que às vezes as pessoas que nos causam mal não fazem isso deliberadamente, fazem às vezes ou porque não têm capacidade de mudar, ou porque não têm força, ou porque não têm simplesmente poder para fazer alguma coisa. É a única opção que a pessoa tinha e é a única opção que ela fez. Mas nós não podemos levar isso para todas as situações. Existem pessoas que foram violentadas, tanto fisicamente quanto emocionalmente, e nós não podemos dizer que a violência foi a única opção que outra pessoa teve. E é por isso que o próximo item é bondade. Bondade. Eu quero ler com os irmãos um texto que está em Romanos capítulo 12, no verso 17. Romanos capítulo 12, verso 17, diz assim: nunca paguem o mal com o mal, pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. Próximo. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras. A vingança cabe a mim, e eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dele de comer, se tiver com sede, dele de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Bondade. Bondade. Nós às vezes não perdoamos as pessoas porque falta no nosso coração bondade. Muitas vezes o que eu e você sofremos é digno de vingança. Quem aí tem mais de 15 anos de vida? Você deve ter parado com o resto do Brasil. Alguns não, mas você deve ter parado com o resto do Brasil para assistir o final da Avenida Brasil, porque você queria ver a Carminha sofrendo. Se você tem mais de 15 anos de vida e era crente já naquele tempo, você provavelmente não assistiu a novela, mas você deve ter assistido o filme do Poderoso Chefão, e a frase é que a vingança é um prato que se come frio. Nós, às vezes, nos alegramos de ver a vingança acontecendo. Nós nos alegramos de ver o mal acontecendo com pessoas, sejam elas boas ou más, simplesmente porque nós direcionamos a nossa vontade, o nosso pensamento de que aquela pessoa merece sofrer e por isso ela tem que sofrer. Nós não conseguimos perdoar porque nos falta bondade no coração. Mesmo que aquilo que tenha sido feito para nós seja algo que aos olhos da sociedade seja algo imperdoável, seja uma violência que você sofreu, seja algo muito duro, muito triste, e que todos, até as pessoas que estão à sua volta, olham e digam: olha, se você se vingar, ninguém vai te culpar por isso. Nós não devemos nos juntar com o mal. Não existe espaço no coração do cristão para o mal. O mal não consegue conviver no mesmo espaço que o bem, ao mesmo tempo que a luz não consegue viver no mesmo espaço com as trevas. São coisas diferentes. Um coração que vive e caminha com a bondade, um coração que vive e caminha com Cristo, não tem espaço para a maldade, não tem espaço para a vingança. E é por isso que é citado a bondade como um dos itens que precede um coração misericordioso e perdoador.
Vista-se de bondade, por mais que o que fizeram para você seja terrível ou horrível aos olhos humanos. Eu garanto para você que a pior coisa que você pode fazer no seu coração é manter essa história mal resolvida e não perdoar. Você vai levar isso para sempre com você e essa dor vai continuar te martelando todos os dias. Perdão é uma base de um coração bondoso. A outra palavra que é citada é humildade. A pessoa que é humilde não carrega consigo vaidade. E às vezes o perdão está preso no nosso coração porque somos vaidosos demais. A pessoa até não age com maldade, até não tem o desejo de se vingar, mas ela não consegue perdoar porque não aceita que alguém tenha feito algo de ruim para ela. Eu não merecia, eu não deveria ter recebido essa ação, eu não deveria ter recebido isso, eu não deveria ter sido traído, eu não deveria ter passado por isso. Irmãos, livrem-se da vaidade. O nosso coração deve ser livre de vaidade e cheio de humildade. Quem viveu no mundo e percebe que a vida não é só coisas boas, vai entender que nem tudo de bom vai acontecer com você. Seja humilde para entender que você precisa perdoar as pessoas. Mansidão. Nos tempos de Paulo, a pior característica que alguém poderia ter naquela sociedade romana e até na sociedade helênica era ser uma pessoa mansa. Para os tempos em que os textos bíblicos foram escritos, o jeito certo de resolver as coisas era no fio da espada. Só tinha dignidade quem conseguia se descontrolar o suficiente para causar medo nas pessoas. Ou, na NTLH, os 5 minutos. Nós nos perdemos quando nós tomamos a raiva no nosso coração. Quando deixamos de lado um coração manso e humilde como o de Jesus, nós não conseguimos perdoar as pessoas. Mansidão é a base para um coração misericordioso e perdoador. E o último, não sei se talvez o mais difícil, é paciência. Nós guardamos mágoas por coisas que não aconteceram no tempo que queríamos. Isso tem muito a ver até com nós mesmos. Tem pessoas que não se perdoam por coisas que não conseguiu fazer. Irmãos, tenham paciência, sejam pacientes. As pessoas não vão mudar e ser transformadas do dia para a noite. As coisas não vão se ajeitar e melhorar do dia para a noite. Seja paciente, perdoe. Amém? Vamos voltar para o texto de Colossenses 3. E vamos ler o verso 13. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês, se quiserem, podem ou não perdoar, é isso? Não. Lembrem-se que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Perdoar é uma diretriz bíblica para o cristão. Existem coisas que você não vai ver escritas na Bíblia, mas que as pessoas adotam como doutrina na igreja. Quem aí já viu aquelas igrejas que não pode cortar o cabelo? Não é? As irmãs, aqui embaixo, que os homens têm que usar terno e gravata, inclusive se for à praia, porque se Jesus voltar e ele estiver na praia e ele estiver de sunga, talvez ele não suba para o céu. Existem pessoas que anexam doutrinas à vida cristã apenas por um comportamento, não porque aquilo é uma doutrina bíblica, não porque aquilo está definido no texto, mas isto aqui é uma coisa que faz parte da doutrina cristã. Essa é parte da verdadeira doutrina bíblica. A regra para quem vive em comunidade cristã é que se aceita que Jesus perdoou, então você também deve perdoar quem os ofendeu. Perdoar é uma diretriz bíblica, é uma regra para o cristão, faz parte da nossa doutrina cristã, do nosso dia a dia, da nossa vida cristã. Do mesmo jeito que nós temos que vir ao culto aos domingos, que participamos da ceia, do mesmo modo que nós lemos a Bíblia, do mesmo modo que nós oramos, do mesmo modo que nós buscamos conhecer a Deus e ter uma intimidade com o Espírito Santo, nós devemos ter como parte da nossa vida cristã o perdão. Perdão é doutrina bíblica, vocês devem perdoar. É isso que a Bíblia nos diz.
E aí fica uma dúvida: perdoar até quando? Ou quanto? Quanto devemos ser perdoadores e misericordiosos? Vamos ler o texto de Mateus capítulo 18, verso 21 ao 23. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? 7 vezes é bastante, né? Jesus respondeu: não, 70, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Pode seguir o 23. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado ao Senhor, que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. Pedro chega diante de Jesus, na expectativa de surpreender Jesus, como às vezes a gente tenta fazer nas nossas orações, dizer algo que Jesus não esperava ouvir. E Pedro pergunta para ele: Jesus, nós temos que perdoar as pessoas que nos fazem mal até 7 vezes? Jesus fala: não, 7 vezes é pouco, perdoe sempre, perdoe 70 vezes 7. E Jesus vai seguir a partir do verso 23. E Jesus diz: portanto, o reino dos céus pode ser comparado. E Jesus vai dar uma parábola a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com seus servos que lhe deviam. E ele chegou diante de um desses servos, essa história é conhecida, e esse servo devia para ele muito dinheiro. E ele perdoou a dívida desse servo. Esse servo chegou diante dele e falou: olha, eu não tenho como pagar, por favor, me perdoa. E esse senhor perdoou. E quando ele saiu, quando esse servo saiu, foi procurar um homem que lhe devia pouco dinheiro. E ele pegou aquele homem pelo colarinho e falou: você me paga o que você me deve agora. E os outros funcionários da casa ficaram chocados com aquilo e foram contar para o seu senhor. No verso 33, vamos ler juntos, 33, 34 e 35, nós vemos o desfecho que Jesus dá a essa parábola. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro como eu tive misericórdia de você? Esse é o Senhor dizendo para o seu servo. E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, e esse é Jesus falando, meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração seus irmãos. Ele disse: se recusem a perdoar. Sabe quando... Quem aí tem irmão? Sabe quando você era pequeno e você brigava com seu irmão e seu pai somente te obrigava a abraçar o seu irmão? E era aquele abraço falso, fake news daquele abraço. Então, Jesus está dizendo nessa parábola que do mesmo modo que aquele senhor perdoou o servo, e do mesmo modo que a expectativa que aquele senhor tinha é de que seu servo perdoasse quem lhe devia menos, Jesus diz que é assim no reino dos céus. Jesus diz que é assim no reino do Pai. E é assim que nós somos ensinados. E tem 2 coisas importantes que eu quero destacar aqui. O pastor Renan mencionou isso no domingo. Imaginem se Deus colocasse um limite para nos perdoar. Eu vou dizer, 70 vezes 7 é bastante. É o que Jesus disse, né? Se a gente fosse levar a conta dele ao pé da letra. Mas se nós pecamos todos os dias, e Jesus fosse nos perdoar, às vezes nós pecamos 2 vezes no dia, talvez esse limite passasse aí em 1 ano de vida. Deus é infinito em misericórdia, é infinito em perdão. E os seus filhos também devem ser infinitos em misericórdia, infinitos em perdão. O que Jesus está nos ensinando aqui é que nós devemos perdoar sempre, o tempo todo, sempre que for necessário, sempre que houver necessidade de perdão, os seus filhos têm que perdoar. E uma segunda coisa que é importante ressaltar nessa história é que aquele senhor perdoou primeiro aquele empregado. E depois aquele empregado se recusou a perdoar. Primeiro ele foi perdoado e depois se recusou a perdoar.
Imagine que você estava na rua, foi pagar uma conta na lotérica e por acidente fez um jogo da Mega da Virada. Por acidente. E aí você ganha sozinho 400 milhões de reais. Bom, né? E aí no dia seguinte, você lembra que o teu amigo está te devendo 100 reais. E você vai na porta dele, pega ele pelos colarinhos e cobra ele incansavelmente até que ele te pague. Faz algum sentido isso? Vale a pena o desgaste que você vai ter? Talvez você nem esteja aqui, nem esteja no bairro no dia seguinte. Não faz sentido nenhum você cobrar uma dívida tão pequena perto da dívida sua que foi paga. O que nós recebemos de Deus não foi algo pequeno. O que nós recebemos de Cristo não foi algo minúsculo. O que nós recebemos de Deus é algo eterno, é algo que não tem preço, é algo incrivelmente valioso para os nossos corações. Nós recebemos o perdão dos nossos pecados, nós recebemos a vida eterna e nós recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Há algum preço nisso? Há algum valor que pode ser colocado no perdão de Jesus? Alguma coisa pode se comparar a isso? Então por que nós continuamos perdendo tempo, guardando no nosso coração esse perdão que nós não soltamos? Não faz sentido nenhum, como não faz sentido se você ganhar os 400 milhões e ir cobrar 100 reais que estão te devendo com veemência. O que você recebeu do céu é algo que não pode ser comprado por ninguém. O perdão que você recebeu, você também não merecia, então você deve perdoar quem não merece. É essa a verdade bíblica. O que nós recebemos de Deus é um perdão que tem um valor muito grande. Custou tudo para o próprio Deus. Ele entregou o seu Filho na cruz para que nós tivéssemos perdão. Então esse pequeno sacrifício, perto da grandiosidade do que Jesus fez por nós na cruz, este pequeno sacrifício que você precisa fazer para perdoar quem te ofendeu, não é nada. Amém? E por último, para eu entregar e manter a tradição de entregar no horário, Lucas capítulo 17, e aí eu já encerro. Lucas 17, verso 3. Portanto, tenham cuidado. Se um irmão pecar, repreenda-o. E se ele arrepender, perdoe-o. Mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, e a cada vez se arrependa e peça perdão, perdoe-o. Os apóstolos disseram ao Senhor: faça a nossa fé crescer. O Senhor respondeu: se tivessem fé, ainda que tão pequena quanto um grão de mostarda, poderiam dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedeceria. Jesus chega aos discípulos e ensina o seguinte: olha, se alguém cometer um erro contra vocês, repreenda essa pessoa, traga essa pessoa para a realidade, traga essa pessoa numa conversa civilizada, numa conversa educativa, para dentro do que ela está causando, do mal que ela está causando. Traga essa pessoa para a consciência, e todas as vezes que essa pessoa se conscientizar, se arrepender, perdoe, mesmo que isso aconteça várias vezes, mesmo que isso aconteça repetidas vezes. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o perdão que nós demos ontem não tem nada a ver com o perdão que nós vamos dar hoje, nem com o perdão que nós vamos dar amanhã. Existem pessoas que não perdoaram de verdade, e quando é ofendido outra vez, ela traz todo o peso da culpa das outras coisas que aconteceram de volta. Se isso acontece com você, no seu coração, eu quero te alertar: talvez você não tenha perdoado de verdade. Quando você perdoa de verdade, você esquece e perdoa outra vez, e esquece e perdoa outra vez, e esquece quantas vezes forem necessárias. E também, perdoar uma vez não significa que ficamos dispensados de perdoar uma vez mais. Se você perdoou uma vez, perdoe mais uma vez. Os apóstolos perceberam que essa tarefa de perdoar, que essa doutrina, que este ensino bíblico não é uma tarefa fácil, e pediram a Jesus fé. Vocês lembram que eu disse no começo que a base de
tudo que nós iríamos falar hoje está baseado no fato de que cremos que Cristo nos perdoou. Todas as vezes que você precisar perdoar e não conseguir, lembre-se da sua fé. Lembre-se da fé que o Espírito Santo permitiu que você tivesse, para a fé que o Espírito de Deus te despertou a ter, de que Ele morreu na cruz por você e perdoou os seus pecados. É dessa fé que nós precisamos ter todos os dias. Se você não consegue perdoar, além de não ter humildade, mansidão, paciência, compaixão, bondade, talvez te falte também um pouco de fé. E eu já me peguei algumas vezes no meu coração com algumas situações, com algumas pessoas, e o primeiro sentimento que você tem quando te ofendem, quando lhe causam mal, quando causam mal a alguém que você ama, o primeiro sentimento que você tem é de devolver direto, mas quando você lembra de que Jesus morreu na cruz por você, não pode haver outra coisa a não ser o perdão no nosso coração. Os apóstolos perceberam que não era uma tarefa fácil, e Jesus vai fazer uma menção neste texto. Você deve lembrar de uma outra passagem da Bíblia que diz: se tiveres fé como um grão de mostarda, você dirá à montanha, passa de um lado para o outro, e ela vai passar. Quem lembra desse texto? Então quer dizer que o grão de mostarda, que a fé do tamanho de um grão de mostarda, não serve apenas para a gente orar com fé e ganhar uma bênção, orar com fé e sermos recompensados, orar com fé e vermos um milagre acontecer. Um grão de mostarda daquela fé que está mencionada na Bíblia também serve para a gente perdoar uns aos outros. Nós precisamos de fé, precisamos ser mais parecidos com Cristo, precisamos assumir a nossa posição de filhos de Deus. Eu tenho certeza que quando nós permitirmos Cristo reinar por completo no nosso coração, nós vamos ter muito mais facilidade em perdoar quem nos causou mal. Amém? Pode se colocar de pé, nós já vamos encerrar.